Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, aqueles que estão no plenário da casa, aqueles que acompanham pelos veículos de comunicação, os servidores dessa casa, nós tivemos hoje muitos temas que foram tratados na tribuna. De certa forma, nós precisamos enxergar os fatos como eles são. Muitas vezes se carrega nas tintas ou se vende um clima de terror, como, por exemplo, esses programas de televisão, como o da Atena, como o Marcelo Rezende. E isso repetido todos os dias, cria-se um clima de terror na população que acha que no simples ato de sair da sua casa, ela pode ser violentada por qualquer tipo de criminoso, quando isso não é absolutamente verdadeiro. Se não, vejamos, vamos aos fatos. Não existe presente sem passado e não existe futuro sem presente e sem passado. Isso é uma lógica primária. A cidade de Bauru tem problemas? Ela tem problemas. Os problemas que a cidade de Bauru enfrenta são problemas exclusivos da cidade de Bauru? Não. Vamos começar por um problema que se repete sistematicamente aqui na cidade: saúde. É óbvio que, para ser honesto com a população e não fazer um discurso para consumo público, nós temos que entender o que se passa no país com relação à educação, à saúde. Esse ano o governo federal, que não é um governo só do PT, o PT hegemoniza o governo, mas é um governo também do PMDB, é um governo do PP, é um governo, até alguns dias atrás, do PSB, do PV. Cortou do orçamento público 44 bilhões. Esses 44 bilhões é uma economia que o país vai guardar para fazer um negócio chamado superávit primário. Na linguagem popular, é para aumentar a poupança. Essa poupança é simples de explicar. O cidadão ganha R$ 1.500 por mês, todo mês ele pega R$ 750, R$ 800 e coloca numa poupança. Aí ele só almoça num dia, no outro dia, malemar, ele janta. E esses outros R$ 800 é para pagar dívida, por exemplo, de um agiota que emprestou dinheiro para ele. No caso das nações, os agiotas, que é uma raça que deveria ser extirpada da face da terra, são os grandes banqueiros. Então pegaram 40 bilhões do orçamento para pagar os banqueiros. Portanto, não sobra recurso para se investir, por exemplo, 10% do produto interno bruto na área de saúde, vereador. Não sobra 10% do produto interno bruto para se investir em educação. E aí, nós temos um sistema de organização da saúde no Brasil que é um sistema falido, que é a responsabilidade compartilhada entre município, Estado e União. A União não faz a sua parte. Os estados, inclusive o Estado de São Paulo, o estado mais rico da federação, faz mal e porcamente a sua parte. E o município da cidade de Bauru, que é responsável pela atenção básica, também não consegue fazer a sua parte. Saindo da questão de natureza política e indo para a questão de natureza econômica, Bauru tem problemas. Qual é o problema concreto que nós estamos enfrentando? E eu vou falar desse assunto aqui porque já falei diversas vezes.
O que interessa para a população é quando ela procura o serviço público, o atendimento de saúde, a educação, ela tem o serviço disponibilizado. Em Bauru, como em outras cidades do país, nós estamos enfrentando um problema que é com a falta de médicos, basicamente em algumas especialidades como pediatria. Como que nós poderíamos resolver esse assunto? A falta do atendimento de criança até 13 anos, nas unidades de pronto atendimento, que são as UPAs, e Bauru foi contemplado com 4 UPAs, inclusive uma de porte 3, que é a da Bela Vista, faz com que as pessoas procurem o pronto atendimento infantil, que tem uma estrutura física insuficiente e tem uma estrutura de recursos humanos insuficiente. Como responder a esse problema concreto? Não adianta continuar dizendo que não tem pediatra, que os médicos que atuam nas unidades básicas de saúde não se sentem preparados para atender crianças até 13 anos e que, portanto, o mal feito vai continuar. Não. Nós temos que responder isso de outra forma. Tanto isso é verdade que eu apresentei um requerimento ao prefeito para que o prefeito discuta com o secretário da Saúde a possibilidade de criar carreira nos quadros da Secretaria de Saúde do médico socorrista. Esse médico socorrista teria uma jornada de 12 horas por 36, ganharia um salário em torno de R$ 12.500, dedicação semi-exclusiva, poderia ter um serviço público e, no máximo, uma atividade privada, basicamente para atuar nas unidades de urgência e emergência. É uma saída. O prefeito e o secretário têm as ferramentas para fazer isso. Inclusive uma ferramenta que eu combati contra, que foi a tal da Fundação Regional de Saúde. As ferramentas existem. Por que que não faz? Existe pressão corporativa desqualificada para não fazer? Esse é o debate que nós temos que fazer. Mas saídas para problemas concretos existem. Se isso não for feito, a população continuará, a maioria da população, continuará pagando imposto e, em troca, não terá serviço público de qualidade. Nós estamos recebendo aí em torno de 12 médicos cubanos que vão atuar nas unidades básicas de saúde, que também não resolverá o problema, mas poderá minimizar o atendimento à população e articular todos esses serviços. Uma criança que é atendida numa UPA pode ser encaminhada por uma UBS. Infelizmente, as unidades básicas de saúde aqui em Bauru estão sendo sucateadas para se privilegiar o programa de saúde da família, como se ambos fossem concorrentes, quando não são. Eles são complementares. Não dá para pensar a saúde de forma compartimentalizada. Nós temos que pensar a saúde de forma integral, cada uma das unidades fazendo aquilo que é a sua competência da melhor maneira para dar um serviço de qualidade para a população. Um outro fato que nós temos que abordar aqui é com relação à responsabilidade. Tenho ouvido muito esse termo responsabilidade. Tem que ter responsabilidade com os recursos públicos, sim. Entretanto, um governo que assume e é reeleito com a consigna de que ia ou iria inverter prioridades, precisa dizer por que não o fez. Inverter prioridades não é um discurso vazio. Inverter prioridades é olhar para a área de educação e perceber que quase 40% da educação infantil está vinculada a instituições privadas, que não têm o mesmo atendimento das EMEIs e EMEIs. Inverter prioridade é olhar para a política de saúde do município e transformar essa política de saúde numa política de saúde que, de fato, se coloque a serviço da prevenção da maioria da população para que ela, cada vez menos, seja obrigada a tratar a doença. Inverter prioridades, por exemplo, não é enviar para a Câmara Municipal um projeto de lei de mobilidade urbana e enfiar contrabando nesse projeto um outro projeto chamado Fundo Municipal de Mobilidade Urbana,
que garante todos os interesses privados dos operadores que operam na cidade e passa ao largo do interesse da população. Para concluir, senhor presidente, por fim, eu gostaria de dizer, em relação à Funprev, os resultados dos investimentos da Funprev esse ano não foram os resultados de 2012, quando os investimentos da Funprev colocaram mais de 250 milhões no orçamento do município. Sim, vamos discutir a Funprev, mas reportar e responsabilizar única e exclusivamente a Funprev e a direção da Funprev pela situação financeira do município, nós temos que chegar a uma conclusão. Ou é uma ignorância profunda de como funciona o sistema de previdência complementar de estados e municípios, ou estão transformando a Funprev num bode expiatório. Se a preocupação com a Funprev é tão grande assim por parte do Poder Executivo, ele não deveria ter vetado a lei que nós fizemos aqui, acabando com essa maldição que existe no serviço público, que é a questão de ficar lá o trabalhador empurrado, vereador Paulo, com problema de saúde, de restrição profissional. Não deveria ter vetado a lei da requalificação funcional, da readaptação funcional, porque nós teríamos servidores com capacidade laborativa ainda atuando no serviço público, sem estar sendo empurrado para a Funprev para receber benefício. Muito obrigado pela tolerância, senhor presidente. Isso demonstra que o senhor é um democrata.